Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Você vive em pecado? Você vive em pecado? Tá amarrado, irmão. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso? Não que eu estivesse em pecado, mas essa frase, olha, fulano vive em pecado. Aí, o que acontece? Aquela pessoa, ela começa a ser distanciada de um determinado grupo, porque na visão de um grupo, ela está vivendo em pecado. Agora, é tão engraçado, né? Essa percepção grupal, essa percepção do coletivo, de falar que alguém está cometendo um erro. Pecar necessariamente seria errar um alvo, tropeçar. Tá. Como é que você pode caracterizar que alguém está em erro? Você só pode caracterizar que alguém está em erro se você estiver no acerto. Não é verdade? Porque é antagônico. Você não pode falar que o outro está errando se você está errando também. Então, supostamente, você está melhor do que aquela outra pessoa que está errando. E aquela pessoa está em pecado e você não está em pecado. Então, aquela pessoa, ela tem errado no alvo e você tem acertado no alvo. E eu te pergunto, que alvo? Será que você realmente está consciente sobre os alvos? Ou seja, você tem uma mira. Imagina que você é um arqueiro, uma arqueira. Você tem uma mira, você tem o seu arco, você tem a sua flecha, você vai lá e mira no alvo. Qual é o seu alvo? Porque se você está falando que o outro, você pensa que o outro está errando, ele está pecando porque ele não está acertando um alvo, você tem que saber qual é o alvo. E aí, qual é o alvo? Será que você possui uma clareza tão grande sobre a sua existência para você julgar o outro e falar que ele está cometendo um pecado? E aí o pior, cara, o pior não é só sobre o outro, é sobre você. Por isso que eu perguntei, você está vivendo um pecado? Porque muitas vezes quando você entra dentro de um determinado local, que hoje algumas pessoas consideram como se fosse igrejas, embora a ideia da igreja em si, tal como Jesus nos passava, não tinha a ver com templos de pedras, tinha a ver com aquele encontro que você tinha para com Deus, e você tem para com Deus através do seu contato, sua comunicação direta com Ele. A partir do momento que Jesus veio, então você tem esse contato com Deus através de Jesus, através do seu testemunho, e você de algum jeito é o seu próprio templo. Você de algum jeito é a sua própria igreja. E você congrega com outros nessa igreja, por exemplo, na sua família, na sua casa. A sua casa pode ser a sua própria igreja, onde se você e a sua família de algum jeito se comunicam com Deus através de uma oração na sua casa, ali se torna uma igreja. Então não tem a ver necessariamente com templo de pedra, porque aí existe aquela perspectiva hoje dos desigrejados. Ah, meu Deus, ele é um desigrejado, ele não vai na igreja, ele está vivendo em pecado. Será que é realmente isso? Será que você entende? Porque é tão... por ter vivido, por ter passado por dentro dessa forma de se pensar fechada, que não, para mim, não expressa nada do que Jesus ele acabou falando e entregando para nós como a verdade em si, né? Que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E Deus, de algum jeito, ele está presente em todos os lugares que naturais, é lógico que ele fez, e que você pode observá-lo, você pode entrar em contato com esse Deus utilizando o seu coração e, lógico, a sua mente, né? Você como espírito em si. Então qual é o seu alvo? O meu alvo, o meu modelo existencial, eu sempre falo que eu acredito em Jesus como centro dessa minha comunicação para com o próprio Deus. Eu utilizo o que ele comentou sobre aquelas orientações dos limites, né? Não matarás, não roubarás, enfim. E vos trarei um novo mandamento.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é um limite. O processo é bem-aventurados, os mansos de coração. E aí tem os bem-aventurados, então ali já é o processo. Quando você consegue, se você, no caso, segue esse mesmo modelo existencial que eu estou falando, né, trazendo Jesus como centro, você consegue observar a vida com menos peso. E isso passa a ser o seu alvo. Tanto essas orientações de limite, quanto essas orientações dos processos, o qual faz com que você se aproxime do próprio Deus, através de um caminho, de uma verdade, que seria o testemunho do próprio Jesus. Agora, se o seu alvo não é esse, como é que você chegou à conclusão desse seu alvo? Porque eu observo que, quando eu falo isso aqui, quando eu estou trazendo isso, não é tão novo. Você observa, por exemplo, os caminheiros. Vocês conhecem os caminheiros? Os caminheiros eram aqueles que, de algum jeito, caminhavam com Jesus durante aquele momento que ele estava lá, presente, né? Porque hoje, a gente, ainda que ele esteja presente em espírito, ele não está presente aqui, materialmente, como não é a mesma oportunidade das pessoas que viveram há mais de 2000 anos atrás e que estiveram ali, né? Aquela multidão perante Jesus. Então você imagina a quantidade de coisas que eles ouviram, que eles aprenderam. Porque quando a gente vai lá e pega as escrituras, não estou falando da Bíblia, tá? Não estou falando da Bíblia, não. Estou falando das escrituras, tá? Bíblia é esse conjunto de livros, né? E aí quando você pega as escrituras em si, aí você vai pegar, né, os 4 testemunhos ali, no caso, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Quando você pega as cartas de Paulo, quando você observa isso com amor, ou seja, quando você se movimenta numa direção, ou seja, essa direção seria o próprio Jesus, o caminho, em sentido a Deus, você observa, se você tirar aquilo ali persiste até hoje, se você praticar isso até hoje, não é uma coisa que eu estou trazendo e é nova para você, porque esses caminheiros, esses homens que acompanhavam Jesus naquele momento, eles faziam a mesma coisa. É uma informação, ou seja, aquilo que ele dá forma interna é uma informação que está persistindo no tempo. Então você pega muita galera falando assim, olha, quais são os clássicos? Quais são os livros clássicos? Isso é mais clássico do que isso não existe. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus e você teve ódio de ouvir sobre Jesus, como algumas pessoas têm. Mas é porque, será que você ouviu Jesus através da sua ótica? Da sua própria leitura e parar para ler aquilo ali, somente isso? Porque você vai enxergar a verdade no que ele está falando, não em todas as confusões que você pega naquele livro em conjunto do Velho Testamento e do Novo Testamento. E você fala, tudo isso junto é Jesus, tudo isso junto é Deus. Não é. Desculpa falar sinceramente aqui, não é. Você está errado. Como você pode falar isso? Vai lá, cara. Lê o que eu estou falando, cara. Começa em João. Se você está com preguiça de ler os outros livros, começa em João, que é um dos livros mais sublimes. E ali ele já começa a demonstrar que a ideia em si que ele possui, que Pai, que Deus permitiu com que ele trouxesse para nós, se difere totalmente de tudo que de algum jeito já existiu. Por isso que quando Jesus vem, ele traz algo que é sublime. Você está falando uma heresia? Peraí, o que é heresia? Você está cometendo um pecado, meu irmão. Heresia é um pecado, né? Nos olhos de quem? Isso é uma blasfêmia! É mesmo, é? O que é blasfêmia? Nos olhos de quem? Jesus, de algum jeito, ele te julgou? Você já pegou isso nas escrituras? Ah, não, é porque quando você retorna e você vê Moisés... Isso tem a ver com Jesus? Jesus ele fala o seguinte, ó, que nós somos responsáveis pelaquela cruz que nós carregamos. Olha que lindo, cara. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você pode escolher fazer o que você quiser. Aí olha que legal também, ele fala assim, ó, buscai, conhecer a verdade, ela vos libertará. Caraca, cara, isso é muito poderoso.
Porque o que eu estou falando aqui para você, a depender como você está me ouvindo, de acordo com a sua bagagem, a sua experiência, aquilo que você já viveu, aquilo que você conhece, você deve estar com tanta raiva de mim. Ou você, cara, eu não tinha parado para pensar nisso. São duas possibilidades, porque são indivíduos diferentes. E eu já vivi essas duas situações. De algum jeito eu sempre orei a Deus para conhecer a verdade. Eu não estou falando isso por questões de vídeo, deixar aqui gravado. Não, não é questão disso, não. É realmente uma coisa que eu sempre sentia necessidade. Porque quando eu fazia algumas perguntas para algumas pessoas, eu observava que, por vezes, as pessoas têm mania de querer responder sem ter resposta. E isso, muitas vezes, me levou para caminhos errados. Porque se você acredita naquele próximo, mas você não conhece, você não busca a verdade, você está adotando algo que talvez não seja seu, que não é para você, mas você está perdendo, de algum jeito, a sua vida. Esse processo de viver. Porque o tempo passa. Se você considera a opinião de qualquer pessoa como se fosse verdadeira, você deixou de buscar a verdade. Porque você não está carregando sua própria cruz. E quando você, de algum jeito, tenta fazer isso, usando o seu coração, não usando isso aqui não, cara. Hoje quantos vídeos tem na internet? Hoje quantos livros não existem? Hoje quantos especialistas não falam do seu cérebro? O poder do seu cérebro. Seu cérebro é tão foda, né? Porra! Quantas pessoas falam do seu coração? Será que realmente você entende a composição desse sistema? Será que eles entendem? Quando Jesus fala assim, que poucos conheciam ele porque os homens eles eram duros de coração. O que isso quer dizer? Quando você observa o mundo hoje, as pessoas realmente elas utilizam o coração delas como elas deveriam estar usando? Será que isso que você chama de pensar se processa realmente aqui nesse tal de cérebro? Ou será que aqui só se processa o tal do raciocínio? Ué, mas é a mesma coisa raciocinar e pensar. Será que é mesmo? Quem te falou? Você buscou isso como verdade? Você consegue captar isso como verdade? Então, Jesus quando falou, ele mentiu? Mas peraí, Jesus mente? Quando eu observo todo esse entorno, quem é que anda mentindo? Quem é o pai da mentira? Enfim, talvez você continue em pecado. Ou não. Se viver em pecado é errar o alvo, e o alvo que estavam me apresentando não é o que corresponde à verdade, mas sim a mentira, eu não quero mirar nesse alvo. Então sim, talvez eu esteja vivendo em pecado. Agora, se eu encontro Deus através de Jesus, tal como eu estou tentando me expressar ao longo do tempo aqui com você, e depende sim do seu livre-arbítrio, depende da sua capacidade de cognição, o que eu quero dizer? Depende de como você vai absorver isso aqui que eu estou falando para você. Isso está relacionado às suas experiências, à sua abertura mental, sua abertura mesmo de você como indivíduo estar buscando essa verdade. Talvez eu esteja levando você para o mau caminho ou para o bom caminho. Eu acredito que eu esteja levando você para o bom caminho. Estou convencendo você. Uau! Convencendo. Convencendo. Nome feio, né? Convencendo. Vencer em conjunto. Então, se eu de algum jeito acredito que buscar a Deus através de Jesus, deixando o seu coração aberto para que você se comunique com esse próprio Deus, esse único Deus, Pai, Filho de Deus, Pai, em que tem seu Filho Jesus, aquele que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, afinal ninguém vai ao Pai senão por Ele. É assim que eu acredito que seja o vencer.
esse vencer em conjunto com Deus. Se eu estou fazendo isso em conjunto com você, eu estou convencendo você, e convencer não tem uma conotação negativa. Diferente de persuadir, que seria utilizar toda a minha máquina possível, todas as formas possíveis para... Como assim eu posso falar para você? Persuadir. É quando eu utilizo toda a gama possível de entendimento para fazer você agir conforme eu queira. Isso é persuadir. Eu não estou persuadindo você. Mas eu não posso mentir, eu estou convencendo você. E é isso que para mim é uma vitória. Encontrar Deus da forma como eu tenho expressado para você através de Jesus foi um encontro na minha vida. Então, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar. O mínimo, porque eu sou extremamente grato. Não sei como é a sua compreensão, mas eu fico feliz por, de alguma forma, você tá aqui até agora me ouvindo. Muito bom. Se esse vídeo foi bom para você, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário. Caminha comigo aqui nesse canal. Até o próximo vídeo.